Ide após mim, o Senhor lhes falou, e vos farei pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a palavra de Deus hoje nos fala sobre a vocação de Mateus, ou seja, sobre Jesus que o chama para ser seu discípulo. Precisamos perceber que Jesus chama um pecador público. Isto era algo de extraordinário. Mas o que significa esta expressão pecador público? Significa que alguém era considerado publicamente pecador, pois todos conheciam a sua conduta de pecado. Os capítulos depois do Sermão da Montanha, ou seja, os capítulos 8 e 9, narram a atividade de Jesus. Diríamos assim, que se trata do programa de vida que proclamou o Sermão da Montanha como felicidade e paz para o povo. É o que ele realiza com suas atitudes e obras. Dessa maneira, Mateus apresenta a atividade messiânica de Jesus no seio do seu povo. No meio desta atividade está situado o texto que a Igreja nos oferece para refletir neste dia. Cabe-nos perguntar por que o evangelista situa o chamado de Levi neste momento de sua narrativa. Talvez a resposta esteja no último versículo que hoje lemos. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, o evangelista acha necessário esclarecer que o centro da missão do Messias é buscar o que estava perdido, curar os doentes, libertar os cativos, proclamar o ano da graça de misericórdia do Senhor. Este é o reino que Jesus vem inaugurar e comunicar com sua vida, morte e ressurreição. E para ser partícipes, e mais ainda, colaboradores na expansão deste reino, todos, sem exceção, são convidados de uma maneira ternamente pessoal, rompendo qualquer
norma ou preconceito que deixe alguém fora do âmbito deste reino. Se olharmos agora para Levi, cobrador de impostos, é sem dúvida uma das pessoas que na época de Jesus sofriam a exclusão. Não eram queridos pelo povo por causa de seu trabalho ganancioso. Eram considerados impuros por parte das autoridades religiosas judaicas e para o Império Romano não era mais que um dos últimos degraus na escala da opressão que exerciam sobre o povo. Por essa razão, é escandaloso para os judeus e também para os discípulos de Jesus que ele chame Mateus para ser seu seguidor. E como se isso não bastasse, vai à sua casa e se senta à sua mesa. Se considerarmos a casa como símbolo da história da pessoa, partilharmos sua mesa assim como a sua intimidade, podemos entender que o evangelista está mostrando que Jesus, quando chama Mateus, o faz dentro de sua própria história, com suas luzes e sombras. A resposta que Jesus dá aos fariseus revela seu conhecimento da vida de Mateus, que o faz merecedor de uma atenção privilegiada por parte dele. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Esta maneira de olhar que Jesus tem é, por assim dizê-lo, revolucionária, porque está carregada de compaixão e misericórdia. Por isso não julga nem condena o cobrador de impostos. Antes é capaz, sendo conhecedor de sua fraqueza e também de seus erros, de convidá-lo para uma vida diferente que brota da amizade com ele. E aqui podemos nos lembrar das palavras do Evangelho de João, quando Jesus fala da amizade: eu chamo vocês de amigos porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. O Evangelho de hoje nos diz que Jesus viu primeiro, referindo-se a Mateus, é vê-lo na sua situação cotidiana. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Mas o olhar de Jesus é capaz de ir além do que um simples olhar. Enxerga de um judeu cobrador de impostos. Ele reconhece em Mateus um filho muito querido de Deus, e isso é o que ele comunica primeiro para o cobrador de impostos. Seu olhar sobre Mateus está carregado da ternura e misericórdia de Deus, Pai, Mãe, que cura as feridas e perdoa os pecados, amando-a incondicionalmente. Mas Jesus continua e diz para ele: segue-me. Abre-se diante de Mateus a possibilidade de um caminho novo, impensável até esse momento. É convidado a deixar de ser uma engrenagem do império opressor para passar a ser íntimo colaborador na construção de um reino de liberdade, justiça e solidariedade. Deixemos que Jesus passe e nos olhe no nosso dia a dia e, como Mateus, tenhamos a coragem de acolher esse olhar e a proposta que dele brota. Sem dúvida,
nossa vida passará a ser diferente e poderemos também ser parte deste círculo aberto, inclusive e integrador de amigos e amigas de Jesus que continua lutando pela sua mesma paixão, o ser humano e a casa em que ele habita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.